Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 629 Montanha em movimento. Montanha em movimento. A intenção da espada mortal disparou do corpo de Fan Xingjian, perfurando o ar como uma afiada espada invisível. Uma imensa sensação de perigo cresceu nos corações de Lone Starknight, Stardust Fire e Starbeast Hunter. Essa sensação era como se a aura assassina de Fan Xingjian tivesse assumido a forma de uma lâmina material, roçando a superfície de sua pele. Rugido. Levou apenas um instante para todos os três trazerem à tona todos os seus poderes. Uma imagem fantasmagórica de poeira estelar ergueu-se atrás do Lone Starknight. Era como um meteoro que parecia descer dos céus, querendo colidir com o solo. Destruiria tudo, incluindo o mundo humano, a sociedade, e então reconstruiria toda a ecosfera. O Lone Starknight empurrou suas mãos ferozmente, e uma tremenda quantidade de energia jorrou na imagem fantasma. Em um piscar de olhos, a imagem fantasma tornou-se extremamente compacta, como se realmente tivesse se tornado uma estrela aniquiladora do mundo que iria destruir o mundo. Em seguida, partiu em direção a Fan Xingjian. Um poder terrível rasgou as correntes de ar e parecia haver um cheiro de queimado no ar. Foi causado pela atmosfera sendo aquecida até que estivesse fervendo. O poder intenso tremeu, como se quisesse transformar todo o campo de treinamento em pó com os tremores. A Stardust Fire criou uma miríade de luz estelar piscando que parecia ter se transformado em uma crescente Via Láctea, e partiu em direção a Fan Xingjian. Quando Fan Xingjian participou da seleção regional e enfrentou o discípulo de terceira geração do Miria Stars Palace, este último já havia realizado esta tempestade astral uma vez antes. Era uma técnica de matar condensada a partir das células ósseas que o cultivador eliminaria diariamente. No entanto, quando a Stardust Fire estava realizando a Astral Tempest, era mais de 1000, ou mesmo 10.000 vezes mais forte do que quando Out a executou. Onde quer que passasse, haveria representação do tempo acelerando e do universo mudando. Cada luz das estrelas piscando era como uma arma divina de nível 29 que perfurava várias dezenas de vezes a velocidade do som, e eles podiam penetrar através de uma montanha. No momento, eles estavam avançando em direção a Fan Xingjian como uma chuva de meteoros com uma proeza de abalar o mundo. Era como se várias centenas de bombardeiros lançassem mísseis incessantemente. Eles poderiam explodir uma cidade inteira em pedacinhos e até mesmo destruir uma base inteira. O Starbeast Hunter fez seu movimento também. Muitas bestas selvagens que estavam brilhando em meio à luz das estrelas rugiram furiosamente. Essas bestas estelares foram todas condensadas de seus poderes astrais e radiação astral. Cada um deles tinha várias dezenas ou mais de 100 toneladas de energia e se moviam a uma velocidade que poderia romper barreiras de som. Era fácil para eles rasgar o aço e penetrar nas paredes da cidade. Havia um total de 18 Starbeasts, e eles poderiam achatar um pequeno país inteiramente. No entanto, esta era apenas a habilidade mais fraca das bestas estelares. Sua habilidade mais terrível era que eles podiam se autodetonar. Assim que o fizessem, seria como a explosão de uma bomba não guiada. As forças gravitacionais em seus corpos seriam desencadeadas instantaneamente e eles condensariam tudo em um raio de 100 metros no tamanho de um grão de arroz. Essa proeza prejudicial pode ameaçar até mesmo um semideus com 5 níveis de perfeição. No momento, todos os 18 Starbeasts estavam avançando em direção a Fan Xingjian, prontos para se autodetonar. Uma vez que eles fizessem isso, suas proezas combinadas seriam tão poderosas que mesmo alguns especialistas de nível divino ligeiramente mais fracos não ousariam enfrentar o impacto de frente. Os 3 discípulos do Palácio das 10.000 Estrelas reagiram rápido demais. Era como se eles tivessem feito tudo no momento em que sentiram que havia perigo. Além disso, eles se complementavam. A estrela aniquiladora do mundo do Cavaleiro Lone Star serviu como ataque principal. A tempestade astral da Fada da Poeira Estelar funcionou como uma estrutura complementar e, em seguida, o ataque surpresa das 18 bestas estelares foi o verdadeiro movimento mortal. As proezas de ataque,
condição e trabalho em equipe do trio quase atingiram um estado de perfeição. Nesse ataque, era como se as mentes do trio estivessem realmente conectadas. Com o ataque conjunto de nós três, mesmo um especialista de nível divino de primeiro nível não ousaria enfrentar o impacto de frente. No entanto, ao enfrentar os ataques do trio, Fan Xingjian não demonstrou sinais de ansiedade. Ele continuou a considerar tudo com o fluxo indiferente das leis do céu, como se estivesse olhando para o mundo mortal de lado. Ele abriu um pouco a boca e soltou uma rajada de ar. As correntes de ar branco pareciam fracas e leves no início, mas no momento seguinte, elas se transformaram em uma violenta tempestade. A tempestade foi então condensada em uma espada longa que foi acompanhada por fortes vendavais e foi perfurando em direção ao trio. Exalar para formar uma espada. O Lonestar Knit foi o primeiro a reagir ao que Fan Xingjian estava fazendo. No entanto, ele sentiu profundo desprezo por um movimento como este. Usando o grande poder de seus pulmões para exalar correntes de ar e depois transformá-las em espada quis. Uma coisa é usar isso contra pessoas comuns, mas quando usado contra nós, ele está simplesmente cortejando a morte. Quando a Stardust Fire e o Starbeast interviram o movimento de Fan Xingjian em reação ao deles, ambos tiveram sentimentos de forte desdém passando por seus olhos. Eles não podiam acreditar que ele seria capaz de enfrentar seu movimento final conjunto apenas com o poder da inspiração de seus pulmões. No entanto, o que eles não sabiam era que a inspiração de Fan Xingjian, que formava a espada, continha não apenas o poder explosivo de seus pulmões, mas também a intenção da espada mortal que tinha 800 pontos de atributo. Portanto, no momento seguinte, as correntes de ar branco colidiram ferozmente contra a estrela aniquiladora do mundo do Cavaleiro Solitário, transformando-o em pó. O Lonestar Knit foi forçado a recuar enquanto esguichava sangue. Vendavais violentos varreram em direção à tempestade astral da Fada da Poeira Estelar, fazendo com que a miríade de estrelas mergulhasse e saísse da camada atmosférica com uma única respiração. Quanto aos 18 Starbeasts, antes que eles pudessem se autodetonar, os violentos vendavais já haviam varrido em direção a eles. Cada brisa era como uma espada afiada e invisível desmembrando os 18 bestas, transformando-as em fragmentos de estrelas e espalhando-as no ar. Correntes de ar brancas surgiram, mas o Lonestar Knit, a Stardust Fire e o Starbeast Hunter estavam todos tão atordoados com a boca aberta que se esqueceram de resistir. Eles observaram atordoados enquanto as correntes de ar passavam por seus corpos e se espalhavam em direção à montanha atrás deles. Os três nunca esperaram que seu ataque conjunto com força total fosse quebrado com tanta facilidade. O caçador de bestas estelares observou as 18 bestas estelares se transformarem em fragmentos estelares, e uma pitada de selvageria brilhou em seus olhos. Ele imediatamente recuperou os seus sentidos de seu estado de choque e soltou um berro furioso, querendo atacar mais uma vez. No entanto, no momento seguinte, a montanha Xinguang sob seus pés tremeu ferozmente. Sons altos de caixa-caixa soaram atrás deles, e parecia que o espaço vazio estava tremendo e a crosta terrestre estava se despedaçando. O caçador de bestas estelares virou a cabeça e suas pupilas se contraíram instantaneamente quando uma cena que fez com que sua alma deixasse seu corpo foi apresentada diante dele. As correntes de ar branco, que Fan Xingjian havia exalado, haviam se movido pelo céu. Eles varreram montanhas e se chocaram contra uma montanha distante. Em meio aos sons estrondosos, a montanha se despedaçou e inúmeras rachaduras se formaram no solo, estendendo-se por uma distância de várias dezenas de quilômetros. Quando o último estrondo soou, as violentas correntes de ar já haviam quebrado, desenraizado e derrubado 3 montanhas, fazendo-as voar em velocidade de ataque. Eles eventualmente se transformaram em uma mancha preta e então desapareceram da vista de todos. Ele explodiu 3 montanhas com uma única respiração. Quão aterrorizante foi essa cena! Isso fez com que todos os presentes empalidecessem e ficassem extremamente agitados e inquietos. O Starbeast Hunter, que queria lutar até o amargo fim antes,
Agora estava lá com um semblante pálido como se tivesse perdido sua alma. Ele parecia uma pessoa comum que havia entrado em estado de choque. Que tipo de choque um semideus teria que passar para ficar completamente atordoado? No entanto, eles não foram os únicos que ficaram atordoados. Até mesmo Lan Yui, que também era um especialista em nível divino como o Fan Xingjian, também ficou surpreso. Arrancar 3 montanhas com uma única inspiração e, em seguida, enviá-las voando para o ar e para fora das camadas de nuvens. Algo assim era algo que só podia ser ouvido em antigas lendas e mitos. No entanto, isso realmente aconteceu bem diante de seus olhos. Então como ela poderia não estar chocada? Sua avaliação de Fan Xingjian imediatamente aumentou alguns níveis. Quanto a Maria e os outros que seguiram Fan Xingjian, eles agora estavam completamente atordoados e sem palavras. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 630. Reunião. Maria esfregou os olhos e disse um pouco atordoada: Pai, havia 3 montanhas voando no céu antes. O pai de Maria ainda estava de boca aberta e demorou muito para responder. Foi só quando Maria balançou o braço dele que ele fechou a boca, engoliu em seco e disse: Destruir 3 montanhas com uma única respiração? Provavelmente apenas um especialista em nível divino seria capaz de fazer algo assim. Enquanto ele olhava para a visão traseira solitária de Fan Xingjian, seus olhos ainda estavam cheios de descrença. Pensar que ele é um especialista em nível divino. De repente, um pensamento passou por sua mente como um raio. Ele abriu a boca e murmurou: com esse poder, como ele parece tão jovem e é um especialista em nível divino. Fan Xingjian. Ele poderia ser Fan Xingjian. Agora que o primeiro príncipe estava aleijado, os 11 especialistas em nível divino conhecidos do Império voltaram a ser 10 especialistas em nível divino. Entre esses 10 especialistas de nível divino, além de Fan Xingjian, o restante tinha a aparência de pessoas de meia idade ou idosos. Embora eles pudessem mudar suas aparências como desejassem, eles tendiam a não se importar o suficiente para fazer tais coisas e apenas manteriam habitualmente sua aparência original. Dos 10 especialistas de nível divino, o único que poderia se encaixar nessa cena era Fan Xingjian. Além disso, também havia rumores de que Fan Xingjian estava no santuário da lua cheia, lendo os manuais lá. Pensando em como esse jovem especialista era Fan Xingjian e depois pensando em como Fan Xingjian perguntou se sua filha queria se tornar sua discípula, mas foi rejeitada. Ao pensar nisso, uma expressão amarga apareceu instantaneamente no rosto do pai de Maria. Ele sentiu que até sua saliva tinha um gosto amargo agora. O pai de Maria abaixou a cabeça e olhou para Maria, que ainda estava atordoada. Ele estalou os lábios e suspirou enquanto pensava: Maria ainda não sabe o que perdeu. Só espero que ela não me culpe no futuro. Quanto aos muitos representantes de várias influências e organizações na área, todos eles ficaram pálidos de choque, incapazes de dizer uma única palavra. Em particular, depois de ouvir o que o pai de Maria estava murmurando, ondas enormes surgiram em seus corações, e alguns deles até começaram a se alegrar. Graças a Deus. Graças a Deus eu não segui os outros e agi antes. Caso contrário, eu estaria morto. Ouvi dizer que Fan Xingjian é alguém que busca vingança por todas as rixas, e ele não deixou nem o primeiro príncipe e o imortal Xi escaparem. Ainda bem que não o ofendemos. Ufa! E pensar que é Fan Xingjian. Ouvi dizer que ele derrotou o Blue Sacred Monolith e aleijou o primeiro príncipe sozinho. Originalmente, pensei que os rumores eram exagerados, mas parece que essa pessoa é realmente assustadora, verdadeiramente aterrorizante. Enquanto todos estavam sobrecarregados de emoções, eles lançavam olhares ocasionais para o jovem aristocrático que estava parado ao lado. Seus olhares estavam cheios de sentimentos de alegria e pena por sua calamidade. As costas do jovem aristocrático estavam cheias de suor frio e seus pés tremiam ligeiramente. Seu coração parecia estar cheio de arrependimento e terror sem fim. Ele estava berrando em seu coração: droga! Dane-se o palácio das 10.000 estrelas. Droga, Fan Xingjian. Se você é tão incrível, por que simplesmente não revela seu nome?
Por que você não age imediatamente? Você. Isso é um truque para fazer as pessoas caírem na armadilha. No momento, sua mente ainda estava ocupada com a cena de Fan Xingjian explodindo 3 montanhas com uma única respiração. A cena das montanhas voadoras continuou a girar em sua mente, trazendo-lhe um crescente sentimento de arrependimento. A única coisa que ele podia fazer agora era rezar para que Fan Xingjian tivesse se esquecido dele. Simultaneamente, o Lone Starknight, Stardust Fire e Starbeast Hunter recuperaram seus sentidos e adivinharam a identidade de Fan Xingjian. O Lone Starknight deu uma longa olhada em Fan Xingjian e disse: "Você deve ser Fan Xingjian, certo? Você é realmente incrível. Ser capaz de explodir nosso ataque conjunto com uma única respiração, usando força pura para enfrentar a radiação astral e os poderes astrais. Este é um feito extremamente difícil. Depois disso, você foi capaz de cortar as montanhas várias lias de uma só vez, desenraizando-as do chão e soprando-as para o céu. Este é um feito ainda mais difícil. Provavelmente não há mais de 10 pessoas que podem fazer algo assim." Fan Xingjian disse com indiferença: "Com a metamorfose do mundo, algo assim não é nada. No futuro, haverá apenas mais e mais pessoas que podem fazer coisas como esta." O Cavaleiro Solitário assentiu. "Você tem razão." A essa altura, as disposições dos 3 poderosos discípulos do Palácio das 10 Estrelas haviam sido reveladas. Quando a Stardust Fire e o Starbeast Hunter viram a cena em que a Fan Xingjian explodiu as montanhas com um único suspiro, eles ficaram completamente assustados. Eles não mostraram mais a arrogância que haviam mostrado a Fan Xingjian antes e nem se atreviam a falar alto agora. Os dois estavam tão nervosos quanto as pessoas comuns que encontraram um grande tubarão branco bem na frente deles. Pelo contrário, o Cavaleiro Solitário, que havia sido mais educado antes, ainda conseguia manter uma conversa normal com Fan Xingjian, apesar de seu semblante pálido, batimentos cardíacos acelerados e ansiedade em seus olhos. Isso mostrou sua excelente disposição mental. Se alguém tivesse tal disposição mental ao praticar o cultivo e romper barreiras, obteria o dobro dos resultados. Portanto, o Lone Starknight foi o mais destacado dos 3. O Lone Starknight disse, com suas habilidades: "É verdade que o Miriam Stars Palace não é páreo para você. No entanto, fazer com que desistamos de nosso manual que foi transmitido em segredo é realmente um ato de traição e desserviço aos nossos ancestrais. Que tal? Que tal você se encontrar com nosso mestre primeiro?" Mesmo depois que Fan Xingjian causou tanto estrago, o astral ancestral ainda não apareceu. Fan Xingjian sentiu que isso era estranho para começar, e agora, vendo que o Lone Starknight parecia estar escondendo algumas coisas, ele se sentiu ainda mais desconfiado. Será que algo aconteceu com o astral ancestral? Fan Xingjian não teve nenhuma boa impressão em relação a este especialista sênior de nível divino. Afinal, o astral ancestral uma vez ficou do lado do primeiro príncipe durante o julgamento da técnica da espada do renascimento, dando uma declaração de que havia um problema com a técnica da espada do renascimento. Como tal, Fan Xingjian e o astral ancestral podem ser considerados como tendo alguma inimizade entre eles. No entanto, como Fan Xingjian poderia estar com medo do astral ancestral agora? Fan Xingjian assentiu e disse: "Então vamos encontrá-lo." O Lone Starknight fez um gesto de boas-vindas antes de olhar para Lan Yui. Agora, Lan Yui já havia mudado de volta para sua aparência original. Olhando para os olhares irritantes da Stardust Fire, do Starbeast Hunter e dos outros, Lan Yui riu. "Você deve saber sobre a condição do santuário da lua cheia agora. Não há como impedir Xingjian de fazer o que ele quer fazer." Depois de dizer isso, ela seguiu Fan Xingjian. No entanto, depois de dar alguns passos, ela se virou repentinamente para lançar um olhar para Maria e os outros. Ela deu um sorriso tão lindo quanto flores desabrochando e então se virou para sair. O jovem mestre aristocrático, que estivera em grande choque antes, estremeceu e desabou no chão. Lan Yu o aleijou em seu cultivo. Ficou claro que,
Além de ser bonita e forte, essa bela dama também era o tipo de mulher que era mesquinha e guardava rancor. No entanto, depois de perceber sua condição, o jovem mestre aristocrático soltou um suspiro de alívio. Seu cultivo não tinha sido nada fantástico para começar, então não era uma perda para ele perdê-lo. Enquanto ele pudesse manter sua vida, ele seria capaz de treinar de volta se passasse mais de 10 anos cultivando. Tudo ficaria bem se ele ainda pudesse manter sua vida. O estresse que Fan Xingjian havia lhe dado antes era muito grande. Acompanhados pelo Lone Starknight, a Stardust Fire e o Starbeast Hunter, Fan Xingjian e Lone Starknight se dirigiram para a montanha Xinguang. Quanto aos outros discípulos do Palácio das 10.000 Estrelas, eles foram demitidos e mandados embora. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 631, Ancestral Astral. Em seu caminho, o Cavaleiro Solitário e seus juniores marciais continuaram se comunicando enviando correntes de informação através de sua vontade marcial. Caçador de bestas estelares, irmão marcial mais velho, vamos trazê-lo para ver o mestre assim. Vamos realmente dar a ele o livro do Reino Astral Universal? Stardust Fire, o que mais podemos fazer? Este Fan Xingjian é 10 ou 100 vezes mais aterrorizante do que os rumores dizem que ele é. Qual de nós pode vencer contra ele? Pensando na cena de Fan Xingjian movendo as montanhas antes, ela ainda sentia um medo instintivo correndo por ela. Mas o caçador de bestas estelares ainda não conseguia aceitar isso. Isso é muito covarde. Se entregarmos o livro do Reino Astral Universal para ele hoje, eu ficaria muito envergonhado de deixar a montanha no futuro. O Lone Starknight suspirou. Chega. Ele pode não ser necessariamente capaz de obtê-lo de qualquer maneira. Pensando na situação atual na montanha, uma pitada de brilho insondável brilhou nos olhos do Lone Starknight. Se ele ainda pode obtê-lo em tal situação, então que assim seja. Eles então seguiram seu caminho sem dizer mais nada. O trio subiu a um penhasco onde estava um velho sentado com as pernas cruzadas, a menos de meio metro da beira do precipício elevado. O lugar estava coberto por uma densa névoa, parecendo conter uma sensação de profundidade sem fim. O cabelo do velho era branco e seus olhos turvos. Sua pele flácida com um grande número de manchas cinzas em seu rosto. E ele parecia um velho comum na casa dos 60. A única exceção era seu par de olhos que olhavam para a névoa infinita como se todos os segredos do mundo estivessem contidos neles. Olhando para a condição do velho, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram e uma pitada de perplexidade brilhou em seus olhos. Este é o astral ancestral? No entanto, mesmo depois que Fan Xingjian e os outros chegaram, eles não conseguiram chamar a atenção do velho. Nem mesmo a menor mudança ocorreu com o velho, e suas pálpebras nem se mexeram. Ele apenas continuou a olhar para as nuvens em transformação. Isso mesmo. É o nosso mestre, disse o Cavaleiro Solitário, sorrindo amargamente. É verdade que o aumento da densidade das partículas de éter aumentou a velocidade do cultivo. Mas é muita informação pessoal contida nas partículas de éter. Portanto, também aumenta a taxa na qual alguém perde a cabeça durante o cultivo. Quando o mestre estava lutando pelo terceiro nível do nível divino, ele não foi capaz de resistir à invasão das informações pessoais e suas memórias tornaram-se caóticas. No momento, ele só sabe cultivar instintivamente. Lan Yui ficou ligeiramente atordoado. No momento seguinte, ao olhar para aquele velho que estava sentado de pernas cruzadas e atordoado, uma pitada de espanto brilhou em seus olhos. O mundo passou por uma metamorfose e a densidade das partículas do éter aumentou tremendamente. Muitos cavaleiros outorgados melhoraram aos trancos e barrancos. No entanto, simultaneamente, houve ainda mais pessoas que perderam a cabeça por causa do cultivo e se tornaram lunáticas ou entraram em estado vegetativo. Não era como se ela não tivesse encontrado tais casos no santuário da lua cheia. No entanto, esta foi a primeira vez que ela viu um especialista em nível divino perder a cabeça a tal ponto por cultivar e então se tornar assim. Pensando em como a outra parte tentou lutar pelo terceiro nível do nível divino, de repente ficou claro para Lan Yui.
Tanto o Astral Ancestral quanto o Blue Sacred Monolith pertenciam à mesma geração, tendo surgido de suas respectivas facções mais ou menos ao mesmo tempo. Eles dominaram a região de Shingon e também lutaram muitas vezes, vivenciando muitas batalhas tanto no escuro quanto ao ar livre. No entanto, na maioria das vezes, eles estavam em pé de igualdade. Se não fosse porque eles lutaram todo esse tempo, não teria sido possível para a região de Shingon se tornar independente do Império há mais de 10 anos. Depois de muitas batalhas, ambos estavam bem cientes de que seu talento, inteligência, habilidades e sorte estavam basicamente no mesmo nível, então era muito difícil para eles acabarem um com o outro. Portanto, depois de atingir o nível divino, os dois não lutaram mais e nem se encontraram novamente. Após a metamorfose do mundo, o luar sagrado azul atingiu o segundo nível do nível divino. Portanto, Lan Yue adivinhou todo esse tempo que o astral ancestral também deveria estar no segundo nível do nível divino. No entanto, o astral ancestral claramente estava com muita pressa para alcançar a conquista. Dentro de um curto período de tempo, ele tentou lutar pelo terceiro nível do nível divino. Foi mais do que ele poderia suportar e, portanto, ele entrou em um estado de caos. Suas memórias estavam todas confusas e ela pousou em seu estado atual. Havia muitos problemas no caminho do cultivo. Mesmo que não houvesse inimigos externos, ainda havia todos os tipos de dificuldades. Pensando nisso, Lan Yue balançou a cabeça, suspirou e disse: "Então ele está sentado aqui o tempo todo?" Sim, o cavaleiro solitário sorriu amargamente e disse: "Desde que as memórias do mestre ficaram confusas, ele está sentado aqui todos os dias, observando as mudanças nas nuvens. Ele ou estará a 1 metro de distância dele, seremos arremessados para longe ou até mesmo seremos atacados." Fan Xingjian olhou com alguma curiosidade para o astral ancestral. Esta foi a primeira vez que ele encontrou um nível divino que entrou em um estado de caos e teve suas memórias confusas. Com base em circunstâncias comuns, uma vez que a vontade de um especialista em nível divino foi condensada em algo material, era basicamente impossível que as informações pessoais de fontes externas tivessem vantagem ou bagunçassem as memórias do especialista. Uma situação como essa definitivamente deve estar relacionada à sua tentativa de lutar pelo terceiro nível do nível divino. Fan Xingjian sentiu-se muito curioso e também muito interessado em tal situação. O cavaleiro solitário disse: "Se você deseja ter o livro do Reino Astral Universal, não podemos dá-lo a você, mesmo que desejemos fazê-lo. É porque o livro do Reino Astral Universal sempre foi mantido no mestre da seita de cada geração. Agora é Namaster. Portanto, se você deseja obter o livro do Reino Astral Universal, você mesmo terá que obtê-lo do mestre." Fan Xingjian olhou para o olhar do cavaleiro solitário, como se pudesse ver o que a outra parte estava pensando. Ele sabia que o Lonestar Knit estava com muito medo de suas habilidades. No entanto, eles ainda não estavam dispostos a entregar o conteúdo do livro do Reino Astral Universal. Além disso, o livro do Reino Astral Universal estava atualmente com o Astral Ancestral. No momento, o Lonestar Knit provavelmente ainda não conseguia aceitar essa situação e queria testar se o atual Astral Ancestral poderia conter Fan Xingjian. Afinal, o Astral Ancestral estava lutando pelo terceiro nível do nível divino, em seu cultivo não deveria ser subestimado. Durante este período de tempo, pensamos em todos os meios e tentamos todos os métodos, mas ainda é impossível para nós chegarmos perto do mestre, pensou Lonestar Knit. Neste momento, o cultivo do mestre já pode estar extremamente próximo do terceiro nível do nível divino. Ele pode até ter conseguido, mas suas memórias estão em um estado de caos. Embora Fan Xingjian seja muito incrível, o mestre ainda pode ser capaz de contê-lo. Pensando nisso, quando Lonestar Knit olhou para Fan Xingjian, seu olhar estava cheio de antecipação. Foi o mesmo para Stardust Fire e o Starbreast Hunter. Seus pensamentos e planos não foram mostrados, mas também não havia a necessidade de escondê-los. Fan Xingjian podia ver através de seus pensamentos e planos com muita clareza. Sorrindo ligeiramente,
Fan Xingjian caminhou até o astral ancestral que estava sentado de pernas cruzadas. Olhando para esta cena, Lan Yui também usava um semblante sombrio. Não importa em que condição a pessoa estivesse, para que ela pudesse lutar pelo terceiro nível do nível divino, ninguém a subestimaria. Então deixe-me ter uma conversa com ele. Enquanto Fan Xingjian caminhava lentamente em direção ao astral ancestral, este último não mostrou nenhuma reação no início. No entanto, assim como Fan Xingjian deu o primeiro passo para entrar no alcance de 1 metro do astral ancestral, o astral ancestral disparou uma miríade de estrelas de seu corpo e virou a cabeça para Fan Xingjian. Parecia haver rios infinitos de estrelas fluindo em seus olhos. Quando lhe estendeu a palma da mão, ondas de poder que distorceram o espaço foram enviadas, e ele agarrou a cabeça de Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 632. Extinto o poder que o astral ancestral demonstrou à direita distorceu o espaço diretamente. Quando ele agarrou, o espaço e a atmosfera se distorceram, e havia luzes brilhantes em sua palma. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo destruído. O Lonestar Knit e os outros dois semideuses uniram forças para produzir um poder que poderia até abalar toda a montanha Xinguang. No entanto, ainda era insuficiente para distorcer o espaço. No entanto, o astral ancestral foi capaz de distorcer o espaço com um golpe casual de sua palma. No entanto, ele então condensou o poder através das distorções do espaço, direcionando-os todos para Fan Xingjian. Por meio desse ataque, Fan Xingjian entendeu que algo havia dado errado com as memórias do astral ancestral, transformando-o em um idiota. No entanto, não houve problemas com seu cultivo em artes marciais. A maneira como ele distorceu o espaço e condensou seu poder era quase a mesma de como o luar sagrado azul havia feito. Na verdade, poderia até ser mais forte. No entanto, diante da grande pressão do astral ancestral, Fan Xingjian permaneceu imperturbável, sem recuar. Ele golpeou com a palma da mão em direção à palma do astral ancestral com uma grande força que poderia sustentar o céu. O poder violento também distorceu o espaço, trouxe camadas e camadas de ondulações, colidindo com a mão do astral ancestral. Bang! Parecia haver o rugido de uma miríade de trovões no espaço vazio, e o cavaleiro solitário e seus dois juniores ficaram pálidos. Seus olhos, ouvidos, bocas e narizes começaram a sangrar devido aos tremores e eles recuaram rapidamente. Até o corpo de Lan Yu estava abalado. Embora ela não tenha recuado, seu rosto também ficou um pouco pálido. As duas palmas se separaram com o contato. Fan Xingjian soltou um grunhido abafado e recuou 3 passos para trás. O espaço ao seu redor tremeu furiosamente, distorcendo-se em ondas pequenas e quebradas antes que ele parasse. Oh! A força da vontade marcial deste velho é muito poderosa. Então, este é o físico espiritual astral? Como esperado de uma técnica que domina com poder. Quando Fan Xingjian sentiu o poder atingido pelo astral ancestral, uma pitada de satisfação brilhou em seus olhos. Observando esta cena em que Fan Xingjian foi empurrado para trás, os olhos do Lonestar Knit e seus dois juniores marciais se iluminaram de excitação. Pode-se dizer que com esses 3 passos Fan Xingjian recuou. Esta foi a primeira vez que ele esteve em uma posição desvantajosa desde que subiu a montanha. Há esperança. Realmente há esperança, pensou o cavaleiro solitário. O cultivo do mestre realmente não recuou, mas progrediu. Ele pode realmente ser capaz de suprimir Fan Xingjian completamente. A fada da poeira estelar e o caçador de bestas estelares também exibiam indícios de expressões alegres. Será que o mestre conseguiu atingir o terceiro nível do nível divino? Se for esse o caso, ele definitivamente será capaz de suprimir Fan Xingjian. A pressão que Fan Xingjian deu aos 3 foi muito grande. Ele era tão poderoso que eles não conseguiram resistir. No momento, apenas ver Fan Xingjian revelar uma sugestão de estar em uma posição de desvantagem deu a eles uma esperança infinita. Lan Yui, que estava ao lado, também franziu a testa ligeiramente enquanto pensava. Parece que,
Embora as memórias do astral ancestral estejam uma bagunça, ele não perdeu seus instintos de arte marcial. Pode até ser que, com ele totalmente focado no cultivo de artes marciais, ele tenha se tornado ainda mais forte. Fan Xingjian ainda é muito precipitado. Afinal, o astral ancestral é alguém que tentou o terceiro nível do nível divino. Mesmo se ele se tornar um tolo, ele ainda não deve ser subestimado. Pensando nisso, esquemas passaram por seus olhos e ela até começou a pensar em um problema. Se o astral ancestral realmente suprime Fan Xingjian, então devo agir? Contra quem devo agir? Fan Xingjian. Um grande impulso brotou lentamente em seu coração. Assim como os quatro que estavam ao lado, cada um com pensamentos diferentes passando por suas mentes, o astral ancestral virou a cabeça completamente. A luz das estrelas em seus olhos agora estava piscando ainda mais brilhante. HMMM. Parece haver o prodigioso Demolition Sword Zik. A Rebirth Sword Technique. O Ichibone Sword Zik. Também há indícios de algumas outras espadas de luz. Que ataque ter tantas técnicas de espada incorporadas isso. O astral ancestral não moveu a boca e apenas murmurou através de sua vontade marcial como uma marionete. Que grande arte da espada! Entre todos os espadachins do mundo, você pode ser classificado entre os 5 primeiros. Pegue este astral reverse smash de mim. Ele então se levantou abruptamente, colocando as duas mãos juntas e levantando-as para o alto enquanto fluxos intermináveis de forças fortes exalavam de seu corpo. O espaço vazio nos arredores começou a piscar à luz das estrelas. Neste momento, o próprio astral ancestral parecia ter se transformado em uma estrela, exalando infinitas ondas gravitacionais e fazendo com que o espaço dentro de várias dezenas de metros ao seu redor se distorcesse. Este astral reverse smash foi uma técnica marcial que mudou e fez uso da gravidade circundante e, em seguida, incorporou as violentas forças gravitacionais astrais, exibindo uma força destrutiva extremamente aterrorizante. As mãos do astral ancestral, que ele juntou, ficaram negras como uma esfera negra. Sob a gravidade incessantemente crescente, que absorveu violentamente o ar circundante, formou fortes vendavais que encheram o local. Era como se ele tivesse se transformado em um planeta, e o planeta explodiu, tornando-se um buraco negro. Este astral reverse smash foi uma técnica que imitou um fenômeno no universo. Incontáveis quantidades de solo, grama e árvores foram absorvidas por ele. No entanto, era como um buraco sem fundo que nunca poderia ser preenchido até a borda. Até mesmo os raios de sol que caíam do céu, espiralando nas palmas das mãos do astral ancestral. Era como se até os raios de luz estivessem sendo engolfados. Olhando para a existência semelhante a um buraco negro entre as palmas das mãos do astral ancestral, os semblantes de todos os presentes mudaram novamente. Foi porque o astral ancestral havia desencadeado um ataque muito poderoso, e as forças astrais pareciam ter sido utilizadas ao extremo. Isso acontecia especialmente quando a esfera negra parecia dar uma sensação de querer engolir todas as criaturas vivas e bagunçar o mundo. Isso fez com que o Lonestar Knit e os outros sentissem que tudo havia sido abrangido por aquela esfera negra. Até mesmo suas vontades marciais pareciam estar agitadas, querendo ser absorvidas por ela. Então, à medida que mais e mais substâncias físicas eram engolfadas, a absorção desse ataque ficava cada vez mais forte. O astral reverse smash poderia pressionar e condensar toda a montanha Xinguang no tamanho de um polegar. Poderia até absorver e destruir a vontade marcial de especialistas de nível divino diretamente. Mesmo a vontade de um especialista em nível divino não seria capaz de entrar em contato com ela facilmente. Sua proeza incrível era incomparável e agora estava totalmente direcionada para Fan Xingjian. O Astral Reverse Smash é uma das 3 maiores artes secretas do livro do Reino Astral Universal. No entanto, ninguém foi capaz de aprender por mais de 1000 anos. Eu não esperava que quando o mestre perdesse a cabeça enquanto lutava pelo terceiro nível do nível divino e acabasse sabendo apenas cultivar. Ele conseguiu compreender a profundidade por trás desse movimento. Olhando para esta cena,
Os olhos do Lonestarknight estavam cheios de alegria. Disse que este ataque é uma técnica definitiva que foi criada quando seus estrelados ainda existiam e alguém observou a vida e a destruição nos seus estrelados. Ele imita a cena do universo em mudança e mostra que até mesmo seus estrelados podem ser destruídos. Nós ganhamos. O Lonestarknight não foi o único que sentiu quão aterrorizante era o Astral River Smash. A Stardust Fire e o Star Beast Hunter sentiram o mesmo. E as palavras "nós venceremos" também apareceram em suas mentes. Diante dessa técnica definitiva do astral ancestral, Fan Xingjian finalmente liberou seus verdadeiros poderes pela primeira vez desde que chegou à montanha Xinguang. 4 sombras passaram. 4 espadas curtas de osso branco perfuraram as costelas de Fan Xingjian, juntando-se e formando a forma de uma cruz enquanto flutuavam atrás dele. Naquele instante, o modo de adesão corporal da formação de espada de erradicação celestial foi ativado. Todos os poderes em um raio de 100.000 metros, independentemente de serem partículas de éter ou partículas físicas, começaram a jorrar no corpo de Fan Xingjian como um longo rio fervente. Diante do ataque de poder total do astral ancestral, Fan Xingjian ativou a formação da espada e então agarrou com a palma da mão. A palmeira limpa e de pele clara parecia trazer cores sonhadoras. Por onde passasse, havia camadas e mais camadas de ondulações no espaço, e as partículas se chocavam umas contra as outras. Parecia que haveria uma explosão de fusões nucleares a qualquer momento. Esta palma transmitia a sensação de grande poder, como se representasse uma espécie de força extrema. Sob o olhar atordoado do astral ancestral, a palma da mão agarrou abruptamente a esfera negra, que foi formada por forças gravitacionais infinitamente empilhadas, e então se apertou ferozmente. Era como se até mesmo o espaço fosse quebrado por esse aperto. Parecia haver inúmeras rachaduras piscando no ar. A esfera negra, que poderia condensar tudo dentro de várias dezenas de li no tamanho de um polegar, explodiu do aperto de Fan Xingjian. As violentas forças gravitacionais explodiram no punho de Fan Xingjian. No entanto, como eles estavam cerrados dentro de seu punho, eles não conseguiram romper. Então, quando as forças gravitacionais explodiram ainda mais, o punho de Fan Xingjian foi lentamente aberto. A expressão de Fan Xingjian permaneceu inalterada quando as terríveis ondas gravitacionais em suas palmas foram completamente apagadas. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.